Sexta aula de hidráulica do primeiro semestre de 2016. Nesta aula estaremos abordando a equação da energia aplicada em trechos sem máquina. Isto para que possamos compreender como são feitas as determinações das perdas de cargas, sejam elas localizadas ou singulares, sejam elas distribuídas. Este cálculo de perda é fundamental para que possamos desenvolver projetos de instalações hidráulicas. Vamos considerar, então, um trecho sem máquina, para que possamos focar os nossos estudos em perda de carga. Inicialmente apresento um esboço, onde eu tenho uma redução, perda de carga singular ou localizada, tem um tubo reto sem acessório hidráulico, então tem uma perda de carga distribuída, tem uma válvula gaveta, então tem uma perda de carga localizada. Esse esboço pode ser observado na bancada. Olha, eu tenho aqui uma redução de 1,5 polegadas para 1. Aqui eu tenho a perda de carga singular ou localizada. A variação de pressão vai ser medida nesse manômetro diferencial em forma de U. Aqui eu tenho um trecho reto de uma tubulação de 1 polegada, com um comprimento na ordem de 2 metros, ou seja, ele é diferente de zero. Aqui eu vou ler a variação de pressão nesse trecho. Novamente, um manômetro diferencial em forma de U. E aqui eu tenho minha válvula gaveta. Eu estou lendo através de um manômetro metálico a pressão a sua montante e através de um manômetro metálico a sua pressão a jusante. Então eu teria aqui perda localizada ou singular, aqui eu teria perda de carga distribuída e aqui eu teria perda de carga localizada ou singular. Importante observar que em trecho sem máquina, o fluido vai sempre da carga maior para a carga menor. E por que será que isso é importante? Olha, simplesmente para que possamos escrever a equação da energia, que seria a carga inicial igual à carga final, mais as perdas do início ao fim. Como é que eu vou caracterizar a seção inicial se eu não sei o sentido do escoamento? Né? Vamos considerar, então, um trecho com comprimento diferente de zero, área constante, sem a presença de acessório hidráulico nenhum. Desta forma, estaremos calculando a perda de carga distribuída, seja o trecho de 1 a 2. Né? E vamos mostrar, então, o cálculo dessa perda de carga de maneira experimental. Vamos novamente reforçar que aplicamos a equação da energia. Carga inicial igual a carga final mais as perdas. Carga inicial caracterizada pela carga potencial de posição, mais a carga potencial de pressão, mais a carga cinética. Lembrando que pelo fato de eu trabalhar com velocidade média, eu devo me preocupar em corrigir esse fato. Para isso recorremos ao coeficiente de Coriolis, onde se o escoamento for laminar, ou seja, para Reynolds menores ou igual a 2000, o alfa é 2. E para Reynolds maiores ou igual a 4000, o escoamento turbulento, esse coeficiente de Coriolis é praticamente 1. Né? Então aqui nós teríamos a carga inicial, que seria igual à carga final, que é caracterizada pela soma da carga potencial de posição, carga de pressão e novamente a carga cinética, mais as perdas. Ora, no nosso trecho, pelo fato de estar num plano horizontal e pelo fato da área ser constante, nós poderíamos garantir que o escoamento vai da maior pressão para a menor pressão. E aqui nós teríamos essa caracterização, olha, maior pressão, o fluido manométrico desceu, menor pressão, o fluido manométrico subiu. A partir daí eu vou caracterizar H1 igual a H2 mais as perdas distribuídas de 1 a 2. Ou seja, carga potencial de posição em 1, mais a carga de pressão em 1, mais a carga cinética em 1 é igual a carga potencial de posição em 2, mais a carga de pressão em 2, mais a carga cinética em 2, mais a perda distribuída de 1 a 2. Importante observar
que pelo fato do diâmetro ser constante, né, a velocidade será constante. Ora, se a velocidade é constante, o número de Reynolds será constante. Com o número de Reynolds constante, o coeficiente de Coriolis também será constante. Portanto, a parcela da carga cinética vai desaparecer da nossa equação, né? Outra coisa importante, se o nosso conduto está num plano horizontal, nós vamos ver que a carga potencial de posição também será constante, né? A carga potencial em 1 será igual à carga potencial em 2, e daí ela também vai desaparecer da nossa equação. O que nos levará a concluir que a perda de carga distribuída é representada pela diferença das cargas de pressão. E esta diferença de pressão vai ser obtida através desse manômetro diferencial, aqui no caso, né? Para tal, nós vamos aplicar a equação manométrica de 1 até 2, onde devemos observar, adotamos, por exemplo, o ponto 1 como origem, marcamos a pressão que age nele, P1. Quando descemos, somamos, então descemos Y gama da água. Só que depois nós vamos subir o mesmo Y gama da água, então eles cancelam. Então vai ficar P1 mais H gama da água, esse Y eu desço e subo, então também cancela, menos H gama M igual a P2. Isso resulta que a perda de carga distribuída seria igual ao desnível do mercúrio, né, ou o desnível da água, né, porque é o mesmo, né, ou do desnível do manômetro diferencial, vezes o peso específico do fluido manométrico menos o peso específico do fluido que escoa, dividido pelo peso específico que escoa. A partir daí, né, nós podemos calcular, já que conhecemos a perda de carga distribuída, o coeficiente de perda de carga distribuída. E através desse coeficiente de perda de carga distribuída calculado no laboratório, o F experimental, podemos compará-lo com o determinado através do diagrama de House, através do diagrama de Moody, ou através das equações empíricas que encontramos na página escoladavida.eng.br. Para tal, devemos lembrar da fórmula universal, onde temos que a perda de carga distribuída é igual ao coeficiente de perda de carga distribuída, vezes o comprimento onde se calculou essa perda de carga distribuída, dividido pelo diâmetro hidráulico, lembrando que quando trabalhamos com conduto de seção circular e forçado, o diâmetro hidráulico é o próprio diâmetro interno, vezes a velocidade média ao quadrado sobre 2g. Ora, é comum na execução de projetos substituirmos a velocidade pela vazão sobre área e passamos a escrever a perda de carga em função da vazão, né? Esta vazão que nós poderemos determinar no laboratório. A partir daí nós temos que o F seria igual à perda de carga distribuída que calculamos experimentalmente, o diâmetro hidráulico que conhecemos, o 2G, né, trabalhamos com G a 9,8 metros por segundo ao quadrado, vezes a área da seção do tubo, comprimento que conhecemos, vezes a vazão ao quadrado. Ora, vazão. Como nós iremos determinar essa vazão? Essa vazão nós podemos determinar ou de forma direta, onde vamos cronometrar o tempo para se coletar um volume conhecido, ou de forma indireta, onde vamos recorrer a algum aparelho, seja ele um Venturi, seja ele uma placa de orifício, seja ele um pitot, ou seja um medidor eletromagnético, né? Vamos pensar de forma direta. De forma direta, nós temos água caindo no reservatório superior, registramos uma altura e cronometramos o tempo para se ter uma variação ΔH. A partir daí nós temos que a vazão é volume sobre o tempo, volume calculado pela área da seção transversal do tubo, do reservatório, vezes o ΔH e o tempo cronometrado para se ter este ΔH. Vamos pegar um exemplo com dados reais, dados coletados no laboratório. Então nós desejamos calcular, né, o F no trecho de 2 a 3. Né? O escoamento, até mesmo pelo próprio desnível do tubo em U, sabemos que vai de 1 para 3.
Vamos determinar a vazão de forma direta. Para isso, conhecemos a área da seção transversal do tanque, que seria 0,74 vezes 0,736, isso em metro quadrado, e conhecemos que para se ter um ΔH de 100 milímetros, o tempo registrado foi 19,69 segundos. Vamos trabalhar nesse caso com a água nas condições padrões, ou seja, sua massa específica igual a 1000 kg por metro cúbico, sua viscosidade cinemática igual a 10 a menos 6 metros quadrados por segundo, e o mercúrio com uma massa específica igual a 13.600 kg por metro cúbico. A nossa tubulação será de 1 polegada de aço galvanizado. Se aço galvanizado, a rugosidade equivalente K é igual a 1,52 10 a menos 4 metros. Tem um diâmetro interno de 26,6 milímetros e uma área de seção livre de 5,57 centímetros ao quadrado. A partir daí, desejamos determinar o F, sabendo que o comprimento desse tubo de 1 polegada é igual a 2 metros, que esse desnível H2 é igual a 230 milímetros. E depois de calcular esse F experimental, queremos compará-lo com o obtido através do diagrama de House e através das equações empíricas apresentadas na página da escoladavida.eng.br. E não precisa se assustar não, gente. O engenheiro tem que aprender a resolver problemas. Se possível, aprendam também a criar oportunidades. Vamos iniciar calculando a vazão. Vazão, volume sobre o tempo, área do tanque, área da seção transversal vezes o ΔH sobre o tempo. Área da seção transversal, 0,74 vezes 0,736. O ΔH, 0,1 metro, 100 milímetros. O tempo, 19,69. A partir do momento que conhecemos a vazão, nós também podemos determinar a perda de carga distribuída. O nosso desnível, que seria 230 milímetros, passamos para metro, 0,23. Lembrando que o gama é ρ vezes G, pomos o G em evidência. Então ficaria G, 9,8 vezes a densidade do mercúrio, 13.600, densidade ou massa específica, menos a massa específica da água, dividido pela massa específica da água vezes a aceleração da gravidade. Obtemos uma perda de carga distribuída como sendo 2,898 metros. Optamos em trabalhar com 3 casas depois da vírgula. Poderíamos aproximar isso para 2,9. A partir daí, vamos começar a pensar em calcular o F experimental. Aplicando a fórmula oriunda da fórmula universal, temos que o coeficiente de perda de carga distribuída seria a perda de carga que nós calculamos, vezes o diâmetro interno, 2G, vezes a área passada para metro quadrado ao quadrado. Comprimento, 2, vezes a vazão ao quadrado. Aí vamos obter um coeficiente de perda de carga distribuída igual a 0,0307. A partir daí, se analisarmos a fórmula universal, é possível observar que o único parâmetro que pode ser considerado empírico é o F. E passa a ser o nosso objetivo saber como calcular e qual a melhor maneira de fazê-lo. Para tal, nós vamos estar comparando o nosso F experimental com o F que nós obteríamos no House, com o F que nós obteríamos nas fórmulas empíricas que são apresentadas no site da escoladavida.eng.br. Para usarmos o diagrama de House, devemos inicialmente calcular a velocidade média do escoamento. Para tal, lembramos o alemão que vá, mas eu só vou com a velocidade média. Então, nós temos que a vazão é igual à velocidade média vezes a área. Obtemos uma velocidade média, nesse caso, de 4,967 metros por segundo. Devemos salientar que esse valor de velocidade para o projeto seria muito alto. Porém, numa bancada de laboratório, onde realmente desejamos criar as perdas, é comum se trabalhar com velocidade um pouco acima
do normal, né, na vida prática. Então, perfeitamente possível se ter esta velocidade. A partir daí calculamos Reynolds, que nos deu 1,3 vezes 10 a quinta. Calculamos a rugosidade relativa equivalente, a relação do diâmetro pela rugosidade equivalente, que nos deu 1,75. E levamos essas duas informações para o diagrama de Gauss, marcamos o número de Reynolds, traçamos a nossa curva paralela às que já existem para o número de Reynolds, 1,3 vezes 10 a quinta, ó, 10 a quinta, aqui 1,2, 1,4, 1,3 no meio, aqui, ó, tá? Vemos para cá, ó, 175, aqui é 100, aqui é 200, o meio seria 150, o meio do meio 175. A partir daí, né, certo? Aonde cruzou, né, com a curva do Reynolds, puxamos uma horizontal e aqui lemos o valor do F. Eu li aproximadamente 0,0325. Ora, a partir daí, vamos apresentar uma maneira mais atual, né, que podemos recorrer à planilha para esse cálculo, né? Apresento aqui o link, caso vocês queiram consultar. Entramos com os dados, olha os dados que entramos. Densidade, viscosidade cinemática e calculamos a dinâmica. Entramos com o diâmetro interno em milímetro, entramos com a área em centímetro quadrado, entramos com a rugosidade equivalente, ele calcula, né, a planilha calcula a rugosidade relativa equivalente, entramos com a vazão, no nosso caso em metro cúbico por segundo, transformamos para metro cúbico por hora, que deu 10, e a partir daí, né, a planilha vai fazer o cálculo. Então ela vai nos apresentar, olha, para a vazão de 10, a velocidade média 4,97, o número de Reynolds, o F calculado pela fórmula de Haaland, o F calculado pela fórmula de Swaim-James, o F calculado por Churchill, o F calculado pela planilha. Sendo que essa planilha, na verdade, eu apliquei o atingir metas no próprio diagrama de Gauss. E aqui nós temos o F experimental. Ora, estamos constatando que, pelo menos nesse exemplo, que os nossos F, seja no diagrama ou seja na planilha, estão um pouquinho acima. Ótimo, ótimo. Não estão exageradamente acima e nós estamos respeitando a condição de superdimensionar adequadamente os nossos projetos, né? A partir daí, uma mensagem, né, para o pessoal que resolve fazer a Escola de Engenharia Civil, né, foi tirada daqui, vale a pena ler com calma essa mensagem e respeitá-la, né? Por quê? Porque nós temos que nos comunicar se pensarmos em conseguir a nossa empregabilidade. Agora vamos considerar outro tipo de perda. Vamos pegar uma situação onde eu tenho uma redução diária e essa redução ocorre num comprimento desprezível em relação ao comprimento total da instalação. Ali eu vou ter o cálculo da perda de carga localizada ou singular. Aqui nós teríamos o caso, né, que seria indo da seção 0 para a seção 1. E a partir daí nós vamos calcular a perda de carga localizada ou a singular experimentalmente. Novamente aplicando a equação da energia, né? Neste caso, né, onde nós temos o escoamento de 0 para 1, né, podemos observar aqui, nós teríamos, né, a carga potencial de posição em 0, mais a carga de pressão em 0, mais a carga cinética em 0, igual a carga potencial de posição em 1, mais a carga de pressão em 1, mais a carga cinética, mais a perda de carga localizada de 0 a 1. Né? A partir daí, como a nossa instalação está num plano horizontal, nós sabemos que a carga potencial em 0 é igual à carga potencial em 1. Significa que elas vão desaparecer na nossa equação. E chegamos que a perda de carga localizada ou singular seria a diferença das cargas de pressão mais as diferenças das cargas cinéticas. Importante observar que nesse caso aqui, ó, esse valor daria negativo. Porém, isso nunca vai nos originar uma perda de carga negativa. Ter perda de carga negativa seria a mesma coisa de que andar com o carro e ao invés de consumir o combustível,
nós gerássemos o combustível. Seria o ideal, porém isso não ocorre, né? A partir daí, aplicando a equação manométrica, temos lá, né, que P0 menos P1 sobre gama, né, que é a equação manométrica, já dividido pelo peso específico, nos daria o desnível, H, vezes o peso específico do fluido manométrico, menos o peso específico do fluido que escoa, sobre o peso específico do fluido que escoa. A partir daí, né, devemos calcular as velocidades médias, tanto na seção 0 quanto na seção 1. Isso para que possamos definir os coeficientes de Coriolis, né? Então, calculando a velocidade média na seção 0, nós calcularíamos o número de Reynolds na seção 0. Calculando a velocidade média na seção 1, calcularíamos o número de Reynolds na seção 1. E teríamos, se o Reynolds me der menor ou igual a 2.000, o coeficiente de Coriolis é 2. Se o Reynolds me der maior ou igual a 4.000, o coeficiente de Coriolis é 1. Né? A partir daí, né, conhecida a perda de carga localizada em 1 a 2, nós poderemos determinar tanto o coeficiente de perda de carga singular como o seu comprimento equivalente e compará-los com as tabelas que nós temos para utilizar no desenvolvimento de projeto. Isto é lançar uma semente para que possamos ter um senso crítico, né, para seleção do que utilizar no desenvolvimento de um projeto. O coeficiente de perda de carga localizado, ele vem da fórmula, né? A perda de carga localizada é igual a esse coeficiente, que é o Ks, vezes a velocidade ao quadrado sobre 2g. Importante observar que quando temos uma redução ou uma ampliação, sempre trabalhamos com a velocidade média maior, ou seja, aquela correspondente ao menor diâmetro. E a partir daí, aplicando a fórmula, né, do comprimento equivalente, já que o comprimento equivalente origina uma perda de carga distribuída precisamente igual à perda de carga localizada, nós poderemos calculá-lo, né? O comprimento equivalente é o nosso coeficiente de perda de carga localizada, vezes o diâmetro hidráulico dividido pelo coeficiente de perda de carga distribuída, que pode ser determinado tanto experimentalmente como através do diagrama de House, ou diagrama de Moody, ou as planilhas que conhecemos, né? Vou lançar apenas um exercício para aplicar essas fórmulas. É um exercício apenas. Isso significa que os dados não foram coletados no laboratório, né? Nesse exercício, eu vou fornecer o valor de L1 e L2, respectivamente 60 centímetros e 50 centímetros. Vou fornecer o ΔH, o quanto o nível sobe, que no caso é 50 centímetros. O tempo para que esse desnível aconteça, que no caso foi 30 segundos. Vou fornecer a pressão manométrica em 0,82 kgf por centímetro quadrado. Vou fornecer a pressão manométrica em 2, 0,7 kgf por centímetro quadrado. Vou fornecer o diâmetro em 1, que no caso é 80 milímetros. O diâmetro em 2, 48 milímetros. O peso específico da água, 1000 kgf por metro cúbico. A viscosidade cinemática da água, 10 a menos 6. Aceleração da gravidade. E vou querer determinar o Ks da redução, o coeficiente de perda de carga singular. E vou querer determinar o F, conhecendo-se o comprimento equivalente dessa redução de 5 metros. Volto a falar, é um exercício, porque na prática o nosso objetivo seria determinar justamente esse comprimento equivalente. A partir daí, começamos calculando a vazão, volume sobre o tempo, achamos uma vazão de 5 litros por segundo, ou seja, 5, 10 a menos 3 metro cúbico por segundo. Calculamos então a perda de carga localizada. Para isso, calculamos a velocidade média em 1, vazão sobre área, achamos uma velocidade média de 0,995, calculamos o Reynolds 1, que já deu 79.600, muito maior que 4.000, então meu alfa é aproximadamente 1. Calculamos a velocidade média em 2, que já deu maior, né? A nossa velocidade média em 1 deu 0,995, em 2 deu 2,763. Ora, o meu Reynolds 2 certamente será muito maior do que o Reynolds 1. Se ele é maior, ele vai continuar sendo turbulento. Então, meu alfa 2 também vai ser igual a 1. E aí nós podemos concluir a nossa
o nosso cálculo da perda de carga experimental, né? Já que nós temos as pressões, esse 10 a quarta é para transformar de kgf por centímetro quadrado para kgf por metro quadrado, esse 10 a quarta para transformar de kgf por centímetro quadrado para kgf por metro quadrado. Aqui os coeficientes de Coriolis 1, velocidade média em 0 ao quadrado, velocidade média em 2 ao quadrado, 2G, e aí nós achamos a perda de carga na redução de 0,861 metro. Tendo a perda de carga na redução, a singular, lógico, podemos calcular o seu KS, né? Lembrando que sempre entrará a maior velocidade média. Aí nós temos o nosso KS, que seria a perda de carga singular calculada, o 2G, dividido pela velocidade média maior ao quadrado. Aí nós achamos um KS de redução 2,21. Como é só um exercício, nesse caso o L equivalente foi dado, conhecemos o KS de ambos, podemos calcular o F e achamos um F igual a 0,02122. A partir daí eu proponho um exercício realmente baseado em dados coletados em laboratório. Nosso objetivo é calcular o comprimento equivalente dessa válvula gaveta, que é da MIPEL, e comparar o valor calculado com o valor que a MIPEL tabela. Para isso, novamente, eu vou dar o comprimento L1 e L2 para determinar uma seção transversal do tanque, respectivamente 74 centímetros e 73,6. Vou especificar as pressões manométricas em 1 e 2, em 1, 12 PSI, em 2, 8 PSI. Vou especificar o diâmetro 1, que seria de 1 polegada, o 2, que também é de 1 polegada, então nós teremos um diâmetro interno de 26,6 milímetros e uma área de 5,57 centímetros quadrados. Vamos trabalhar com G igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Vou especificar que esse material aqui é um aço galvanizado, então a rugosidade eu vou considerar como sendo 1,52, 10 a menos 4 metros. Vou considerar que a água está a 25 graus, então eu tenho uma massa específica igual a 997,3 kg por metro cúbico, e uma viscosidade cinemática igual a 0,913 vezes 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. E o que eu desejo determinar? Ora, eu quero o KS da válvula e quero o comprimento equivalente da válvula, principalmente para poder comparar esses, ambos com, os que são tabelados pela MIPEL. O F, nesse caso, eu proponho que seja calculado pela fórmula de Churchill. A partir daí, o esquema básico do laboratório é esse, só para mostrar que os dois manômetros estão na mesma altura, então eu não preciso corrigir, porque a correção automaticamente se cancela. Então eu vou trabalhar com a pressão manométrica em 1 e com a pressão manométrica em 2. Aí, a partir daí, proponho mais alguns exercícios, simplesmente para vocês praticarem os conhecimentos abordados nesta aula. Importante fazê-lo. Por quê? Porque eles vão abrir nossa mente para a execução da próxima experiência na bancada, que seria a experiência para a determinação da perda de carga distribuída e localizada de forma experimental. São 3 exercícios que vale a pena